de pé, louvamos a Deus com o hino 286. Alvos mais que a neve, é o título do hino. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, diz João em sua primeira carta 1, versículo 9, 286. Alvos mais que a neve. O hino fala de confissão, o hino fala de perdão, de pureza. Vamos cantar, irmãos, com o coração, como se fosse uma oração feita a Cristo. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padecer. Seja bendito o seu sangue, que por nós
3, inicia a leitura. Paulo, escrevendo àqueles irmãos, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Se assentem, irmãos. Irmãos, o texto é bem claro em dizer que se em volta da mesa há juízo, em volta da mesa também há graça. A graça, em volta da mesa há exame, em volta da mesa há recobração de esperança, de ânimo, porque Paulo diz: à medida que vocês participam, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. E Paulo mais atrás diz àqueles irmãos: porventura o cálice que abençoamos não é o cálice da comunhão dos santos? O pão que partimos não é porventura o pão da comunhão dos santos, ou do corpo do Senhor que representa a comunhão dos santos? Então, irmãos, é muito mais do que o pão, é muito mais do que o simples vinho. São elementos que Deus, pela sua graça, quis separar para representar de forma muito categórica aquilo que Cristo fez por nós. E a ordem de Paulo é: examine-se e participa, ou examine-se o homem a si mesmo, e assim, é uma ordem. Ou seja, nós não temos autorização de fugir da comunhão, da mesa do Senhor. Embora sejamos imperfeitos ou incapazes de em nós mesmos termos dignidade para se apropriar da mesa do Senhor, porque somos pecadores, somos falhos, mas o exame aqui é justamente esse exame que se faz debaixo da luz da palavra de Deus, tendo como elemento esses recursos da graça, que é o sacrifício de Cristo em prol de nós pecadores. E a implicação da ceia é examinar-se e considerar o que significa esses elementos para cada um de nós. Esse pão representa a nossa comunhão, que por conta das nossas próprias imperfeições é quebrada muitas vezes, é partida muitas vezes, é tomada de mácula muitas vezes por causa de nós mesmos, por causa das nossas fraquezas, por causa ainda das nossas limitações, por causa ainda das nossas próprias brigas, querelas, discussões ínfimas, pequenas. Nós diminuímos essa comunhão, ou nós partimos essa comunhão. Agora, o que representa o cálice? Representa o sangue da nova aliança, esse sangue que foi derramado para o perdão e purificação de todos os nossos pecados. Essa comunhão com Deus que por nós também é partida, que por nós também é maculada, por causa dos nossos próprios pecados, por causa das nossas próprias imperfeições, por causa da nossa incapacidade de viver à altura da luz que o Senhor nos trouxe. Nós quebramos essa comunhão, tanto uns para com os outros, bem como para com Deus. E o exame é justamente esse exame consciente do indivíduo que sabe que em si mesmo ele não tem nenhuma dignidade para estar aqui, para pertencer a esse povo, para participar da mesa do Senhor, mas ele, consciente das suas limitações e imperfeições, ele diz como João, ele confessa os seus pecados em arrependimento. E a imagem da ceia, ou da primeira ceia celebrada com os discípulos, se contrapõe à ceia dos verdadeiros discípulos, porque na ceia Judas sai rapidamente para consumar o pecado que já estava no coração. O discípulo verdadeiro não, ele fica. Ele se examina, ele reconhece suas limitações e sabe que só há vida em Jesus Cristo e que ele só tem capacidade de vencer os seus próprios pecados, as suas próprias limitações,
as suas próprias fraquezas, buscando essa vida em Cristo Jesus, buscando essa comunhão em Jesus Cristo, que inicia a partir de uma confissão sincera dos seus próprios pecados. Que diante da mesa do Senhor ele olha para os elementos e vê Cristo, olha para si mesmo e não vê a dignidade, e mesmo assim se examinando e confessando os seus pecados, ele vai buscar vida em Cristo. Amém. Que está aqui representada por esses elementos, que é o pão e o cálice. E buscando vida em Jesus Cristo de forma sincera, considerando o pão e o cálice, Paulo diz, eles se ajudam para melhor e não para pior. Nós nos ajuntamos para sairmos daqui melhor e não para sairmos daqui pior. Então se há juízo em volta da mesa, irmãos, há também graça. Amém. Há também confirmação de comunhão tanto para com Deus como para com os irmãos. Se há juízo, há também graça. E é justamente essa a implicação da ceia, buscarmos graça, buscarmos confirmar a nossa comunhão em Cristo uns para com os outros. A despeito das fraquezas, devemos confessar e deixá-las. Buscar força em Cristo para vencê-la. Buscar recursos espirituais para superá-las. E à medida que assim fazemos, estamos, como diz Paulo, não como estavam alguns dos irmãos em Corinto, dormindo, não poucos já estavam sonolentos, apáticos, porque estavam desprezando as implicações em volta da mesa. Que nesta manhã, irmãos, nós olhemos para Cristo, examinando os nossos corações de forma bastante sincera e pessoal. Que você olhe para si mesmo, olhe para as suas condições espirituais, e que você veja que somente em Cristo você conseguirá vencer os seus próprios pecados. Somente em Cristo você conseguirá vencer aquilo que macula a sua comunhão uns para com os outros e com o Senhor Jesus Cristo. E que nessa manhã você, de forma sincera, saia daqui melhor do que entrou. Saia daqui para melhor e não para pior. E é dessa forma que Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo e assim coma. Coma com a devoção de que o discípulo deve comer. Beba com a sede espiritual que o verdadeiro cristão deve beber. Veja Cristo nesses elementos e a graça lhe fortalecendo a partir dessa participação sincera e legítima. É assim que nós devemos participar da ceia, irmãos. É assim que Paulo diz: coma. É assim que vocês devem comer. Debaixo desse mesmo exame, entrando nesse exame, debaixo desse mesmo exame profundo que a palavra de Deus prescuta no nosso interior, é dessa forma que vocês devem participar. Confessando, sinceramente se examinando e sinceramente participando, para que as implicações de juízo não venham sobre nós, mas pelo contrário, que os recursos da graça sejam mais abundantes ainda sobre as nossas vidas. Amém. Vamos orar. Eu quero pedir aos irmãos que curvem as frontes. Eu estarei orando junto com os irmãos e dando tempo àqueles que ainda não se examinaram, que se examinem, que se julgue ou julgue a si mesmo. Vamos orar. Senhor, esta manhã é uma manhã de alegria, Senhor. Esta manhã é uma manhã de comunhão, é uma manhã, Senhor, de renovação da esperança, no amor, na comunhão, nos dons e nas graças que temos recebido do Senhor Jesus. Porque nesta manhã, Senhor, Tu colocas diante de nós, Pai, a mesa do Teu Filho Jesus, que aqui está representada, Senhor, através deste pão que representa o corpo, a comunhão dos santos. E que aqui também está representado aquele sangue através deste vinho, que é o cálice, Senhor. Aquele sangue que foi moído, que foi derramado, aquele corpo que foi traspassado por causa dos nossos pecados. Tendo aquele sangue vertido, Senhor, em substituição a pecadores como nós. Cristo derramou seu sangue. Amém. Este sangue, Senhor, que nos purifica de todo pecado, de toda mancha, de toda mácula, de toda sujeira. Ó Deus, pedimos a Ti que este pão, que este vinho, Senhor, seja separado do uso comum nesta manhã e seja como meio de graça a fortalecer os Teus filhos nesta manhã, Senhor.
a trazer ao coração dos teus filhos, Senhor, maior engajamento, Senhor, maior compromisso, Senhor, maior sinceridade, ó Deus, maior apreço pela santidade e odeio pelo pecado, Senhor, e ódio pelo pecado. Que nós nessa manhã, Senhor, não olhemos para nós mesmos, Senhor, mas pelo contrário, se examinando de forma legítima e sincera, como diz a tua palavra, olhemos para Cristo, Senhor. Amém. O único que pode nos purificar dos pecados, o único que pode nos trazer a vida que é dele, a vida da ressurreição, aquele que pode nos fortalecer a fim de que vençamos os pecados, as fraquezas, aquele que sem ele nada podemos fazer, Senhor. Nesta manhã nós estamos aqui diante de Ti, confessando também os nossos pecados, aqueles mais secretos, aqueles escondidos, ó Deus, que nutrimos contra o nosso irmão, que nutrimos contra a Tua vontade santa, contra a Tua lei, e que corriqueiramente, Senhor, incorremos nele, tropeçamos nele. Meu Deus, tem misericórdia, que nessa manhã o Senhor nos dê graça para vencer. Perdoa os nossos pecados e traz aos nossos corações o verdadeiro arrependimento, Senhor. Amém. O verdadeiro arrependimento, ó Deus, que traz a tristeza, que nos leva a buscar, Senhor, a vivermos para Ti, Pai. Traz o verdadeiro arrependimento ao coração do Teu povo. Amém. É o que nós nessa manhã te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aquele que é batizado, está em comunhão com a igreja, uns com os outros, se coloque em pé para participar da mesa do Senhor. Já que o Chicago estará servindo, se coloque em pé aqueles que forem participar. Irmãos, o texto é bem categórico em dizer que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o pão e tendo dado graças, partiu, disse que isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Da mesma forma, Ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Então vamos fazer memória de Cristo, comendo o pão, que representa o corpo, tomando o cálice, que representa o sangue. Senhor, agradecemos mais uma vez pela comunhão, pelo perdão, pela purificação que a Tua vida traz a nossa. Agradecemos pela paciência, pela misericórdia. Te agradecemos, Pai, pela Tua longanimidade para com as nossas vidas. E a alegria, Senhor, da salvação esteja
enraizada no coração do teu povo de forma abundante, Senhor. Que o Senhor possa recobrar nesta manhã o apetite espiritual do teu povo, Senhor. Amém, Senhor. Teu povo como crianças recém-nascidas que desejam o leite, Senhor. Para que por meio dele a criança cresça, assim também nós, Pai. Tenhamos o apetite espiritual para desejar ardentemente crescer, Pai. Nos apropriar da vida de Cristo, ser como Cristo, ser semelhantes a Ele. Se comportar como Ele se comportou, tendo o mesmo sentimento que teve nele, o que houve nele. Nos humilhar, Senhor, como servo, como Ele, Senhor, também foi, Pai. Amém. Que a vida de Cristo, Senhor, seja a nossa vida. Tem piedade e misericórdia de nós. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.